Hello, tudo bem? Você sabe como se fala como em inglês? Dependendo do contexto, eu uso palavras diferentes, ok? Então eu tenho o how e o as também, mas eles são usados em contextos diferentes e não é intercambiável, ok? No contexto do how é só o how e no contexto do as é só o as. Ok? Vamos lá então começar com o how. Eu uso how para falar como no sentido de como fazer algo. Por exemplo, how can I get a copy of this document? Ou seja, como consigo obter uma cópia desse documento? Ok? Do you know how to get there by bus? Ou seja, você sabe como chegar lá de ônibus? Mais um exemplo. How did you land this customer? Ou seja, como você conquistou esse cliente? Ok? I know how to solve this problem. Eu sei como resolver esse problema. Então, note que aqui, todos esses exemplos, eu falei como fazer algo, como resolver, como obter, como chegar, ok? Então, como fazer alguma coisa, tá bom? Então, nesse caso, geralmente ele é seguido direto de um verbo, a menos também que você esteja fazendo uma pergunta, né, nas interrogativas, aí você pode ter um modal verb, um verbo modal, ou um auxiliar, did, do, e assim por diante. Mas geralmente, como fazer algo seguido de um verbo, ok? How também pode ter o significado de quanto, quando você vai perguntar quanto. Então, how much, quanto custa, né? How much is the rent? Quanto custa, quanto é o aluguel? How many people have applied for this job? Quantas pessoas se candidataram para essa vaga, para esse emprego? Do you know how long the renovation will take? Ou seja, você sabe quanto tempo vai levar a reforma? Então, how long, quanto tempo no sentido de duração? How much, quanto no sentido de dinheiro? Ou how much information do you need? Quanta informação você precisa, ok? Então aí depende do que você está falando, você vai usar o much, se for para incontável, many, se for para contável, ou how long, se você estiver perguntando de tempo, de duração e assim por diante, tá? Ele pode ser seguido de palavras diferentes para categorizar aquilo que você está perguntando, mas uso o how para pergunta de quanto, ok? E how também tem o sentido de como em perguntas, no sentido de, por exemplo, how are you doing today? Ou seja, como vai você hoje? Ok, então, how are you doing today? O how are you, né? Então, como vai você? Então, eu uso how também. Ou também posso falar, how was the meeting? Como foi a reunião? How was the project? Como foi o projeto? How was the trip? Como foi a viagem? Então, como, nesse sentido de pergunta, uso o how, ok? Agora o as, tá? E aí, os usos do how, só posso usar o how, e os usos do as, só posso usar o as, tá bom? Lembre-se disso, não posso trocar, ok? Então, o as, o primeiro uso, eu uso ele no sentido de como, para conforme, ok? Da forma, tá? Então, por exemplo, do as I told you, ou seja, faça conforme como eu te falei, da forma que eu te falei, ok? Do as I told you, tá? Então, nesse caso, não é de como fazer isso, how to go, how to do, how to deliver, ok? Nesse caso, as de como, no sentido de conforme, faça conforme te disse, do as I told you, ok? As, outro exemplo, também posso falar, he works as a manager, ele trabalha como um gerente, ok? Nesse caso, seguido de um substantivo, como um gerente, tá? Executando a função de um gerente. Mais um exemplo, they spend as if there were no tomorrow, ou seja, eles gastam como se não houvesse amanhã. Ok? Então, nesses casos, eu uso as também. Não posso usar how nessas frases, ok? As também pode ter o significado de pois, porque, dando uma explicação, falando os motivos de alguma coisa. Nesse caso, é sinônimo de because,
ok? Aliás, tem outro vídeo que eu filmei falando dos sinônimos de because. Depois dá uma olhada nesse outro vídeo quando você terminar esse para ver também os usos, tá? Porque tem, dependendo do sinônimo, eu tenho usos diferentes, tá? Então, por exemplo, she's leaving earlier today as she's sick. Ou seja, ela está saindo mais cedo hoje, pois ela está doente. Porque ela está doente, eu estou introduzindo um motivo. Ok? Então, nesse caso, eu uso as, não uso how nesse caso, ok? Lembre-se, os casos do as, eu só posso usar as, e os casos do how, só posso usar how. Não pode trocar, tá? Outro exemplo, you take care of this as Karen is on vacation. Ou seja, você vai cuidar disso, pois a Karen está de férias. E aí, você também pode trocar a ordem. As Karen is on vacation, you take care of this. Então, como a Karen está de férias, você vai cuidar disso. Então, as eu uso para como, no sentido quando eu estiver introduzindo um motivo, ok? Apresentando um motivo para alguma coisa. Nesse caso, eu não posso usar o how, ok? Também uso as para falar tanto quanto, tão quanto, para comparar duas situações, duas pessoas, dois projetos, dois preços e assim por diante, ok? Então, por exemplo, Sarah is as competent as Ben. Ou seja, a Sarah é tão competente quanto o Ben. E aí também posso falar de não é. Então, Sarah is not as competent as Ben. A Sarah não é tão competente quanto o Ben, ok? Então, as uso também para comparar, alright? E as também posso usar na expressão such as. Such as eu uso para introduzir exemplos. Então, por exemplo, I've worked in several departments, such as marketing, sales and operations. Ou seja, eu trabalhei em diversos departamentos, como marketing, vendas e operações, ok? Então, as nesse sentido, tá bom? E lembre-se que eu não posso trocar o how e o as, ok? Tem usos diferentes. É isso aí, então. Espero que tenha ficado claro. É importante você praticar bastante isso, ok? Eu te estimulo a escrever, criar frases diferentes usando o how e o as para ver se você entendeu mesmo, ok? Porque eu sei que esse tema pode confundir um pouco, tá bom? E se tiver perguntas, fique à vontade para colocar nos comentários desse vídeo para a gente poder te ajudar. Bye, bye!